agora já quero convidar todo mundo para nos acompanhar, né? Não só pelo rádio 560M, 79,9 no FM, mas também com imagens aqui do estúdio, porque estamos a partir de agora com live no Facebook. É facebook.com/Rede Tua Rádio. Grava esse programa, depois ele vai lá para o youtube.com/Rede Tua Rádio, porque hoje é dia do quadro Moda de Verdade, na despedida, né, dessa edição do Moda de Verdade 2025. Cris, bom dia, tudo bem? Muito bom dia, tudo ótimo. A Cris Amoedo, consultora de imagem, ela ficou praticamente um ano aqui, né, Cris? Chegou, Passou voou, né? rápido demais. Voou. E com esse quadro, né, que é o chamado Moda de Verdade, que tem a pretensão de ser um espaço, né, de diálogo, de conversa, de orientação, de dica com uma profissional gabaritada como é a Cris, credenciada no mercado, para prestar um serviço à população e democratizar a moda. Nas redes sociais, né, Cris, em especial, é um dos tópicos, temas que mais as pessoas gostam, moda, beleza, maquiagem, medicina estética, porém, muitas vezes a gente não tem aquele profissional que tem um olhar para todas as pessoas. Às vezes é um olhar que é para uma elite, para pessoas que só podem comprar. Segmentado, né? Isso! E a ideia que era isso, era desmistificar, era trazer a moda. Democratizar. Isso, democratizar para todo mundo, né? Para todos, porque é para todos, na verdade, né? É que se faz essa separação, mas não é para ser assim, né? Não deveria, né? Não, Não deveria. não Então, para deveria. quem gosta, para quem achou legal, tem todos esses quadros armazenados lá no youtube.com/Rede Tua Rádio. Muita gente passou a seguir a Cris nas redes sociais, que é Eu sou Cris Amoedo. isso aí. Me Vai pegou lá. de surpresa, tive que pensar qual é o meu Instagram. É que nem pergunta pra gente o nosso número de telefone. Sim, Opa, qual que peraí. é o meu mesmo? Qual que é o meu, né? Minha identidade, qual é? E hoje a gente está encerrando, porque nessa reta final de ano, muitas atividades, compromissos, e a gente vai ver como é que fica ano que vem, né? Cris, vamos falar hoje, para encerrar, a gente falou de moda para homem, para mulher, para pessoa idosa, para todos os perfis possíveis e imagináveis. Para o trabalho, para viagens. Para formatura, né? Para casamento, que são os eventos, mas assim, Formatura de pontualmente. ensino médio, para as jovens, né? Falamos de um pouco de tudo. Sim. E hoje, para fechar, assim, com chave de ouro, a Cris também tem uma formação em visagismo, né? O que harmoniza na sua cabeça, né? O que faz a moda na tua cabeça? A gente, Incrível! né? Sim, que bacana. Gostei É muito isso, disso. né? Exato, perfeito, que lindo. Mas é um Continua, te fato. interrompi, desculpa. Não, era isso. É só para dizer que nós vamos falar sobre isso, né? Sobre como a gente pode harmonizar o nosso cabelo, né? Para homens e mulheres, para as pessoas de uma forma geral, para ficar em dia com aquilo tudo que a Cris veio dando de dicas aqui, ou seja, moda que faz a cabeça da gente. O que a gente precisa saber, Cris, pensando nisso? Eu mesma tô pensando em dar um tapa no visual Ai, tão a bom. partir do cabelo. É tão bom. Só que tu viu que eu mudei o meu, né? Mudou. Mudei o meu, assim, de crespo a grisalha e curto, eu deixei ele crescer um pouquinho e tô com ele amarrado. E tô achando lindo, acho muito Obrigada. elegante. Eu tenho gostado muito disso também, né? Inclusive, ontem eu tentei soltar e meu filho disse: Mãe, você tá tão estranha. Eu disse: Eu também achei, vou lá aprender. Porque a gente tem esse lugar, que é o que eu quero trazer aqui de mais importante: momento de vida. Isso precisa ser muito respeitado, porque não significa que eu fiz um corte ou uma coloração cosmético capilar, tanto no cabelo quanto na barba, quando a gente fala do homem, que aquilo tem que ser definitivo. Eu sempre gosto de trazer a leveza de que os pelos crescem, o cabelo cresce, a barba cresce. Então, assim, deu errado, tenta corrigir, tem um tempo ali de ajuste e vai de novo, porque ele vai crescendo, a gente vai cortando, vai mudando. Então, a maior riqueza é a gente entender, assim, qual é o nosso momento de vida. Se o teu momento pede uma mudança, faça a mudança, mas faça sem medo. Vá num profissional que vai te ouvir. Esse é o ponto, assim, Chave. certo. Porque existem lugares, salões e até barbearias, enfim, que o profissional não te escuta. Ele já tem um padrão e ele faz uma repetição em cima da outra. A gente começa a ver uma produção em série. E isso é muito ruim, porque o esforço sempre do que foi trazido aqui é para que a pessoa se conecte 100% com a sua identidade e não desconecte com ela. E aí, às vezes, a pessoa vem finalizar um processo com a barba, com o cabelo, né, ou com uma coloração cosmético capilar, com luzes, com mechas, com iluminado, e dá muito ruim porque a pessoa não escutou, e aí a pessoa entra num lugar até de trauma, e depois ela não quer mais mexer. Então, assim, não é fazer campanha, até porque eu não atendo como visagista, eu tenho a profissão, a formação, aliás,
E dentro da consultoria, eu tenho esse olhar para o cabelo, para a barba, enfim. Mas o que eu quero dizer aqui, procure e não se assuste com a questão de preço, porque muda pouquíssimo, tá? Pouquíssimo mesmo. Procure um profissional que atenda, que tenha formação no visagismo, Uhum. porque muda tudo. Porventura, nesse momento, eu acho que tem pessoas pagando ali em torno de R$ 100, eu acho, um bom corte, com escova e tudo mais. Eu vou dizer para vocês, possivelmente não chegue a R$ 150 com o visagismo. Não, é só encontrar o lugar, tá? E quem quiser, me manda um direct que eu indico, né? Porque assim, na minha transição capilar foi libertador, essa é a palavra. Porque eu vinha de um cabelo que eu alisava, que eu colocava química, e eu não queria mais isso. E chegou um dia que eu disse: não quero mais, esse lugar não é meu, eu estou cansada disso, isso é um personagem que eu não quero carregar mais, cansei. O que que eu faço agora? Só que eu comecei a rodar nos salões da cidade para tentar entender o que que eu fazia com o meu cabelo. E infelizmente, num país como o nosso, completamente miscigenado, onde as mulheres não têm cabelo liso, é 1% que tem cabelo liso. Nós temos o cabelo ondulado e o cabelo crespo. As pessoas cortavam o meu cabelo por um corte liso, me escovavam, porque a escova é a finalização que muitas vezes nos engana, tá? E manda para casa. Só que tu acorda no outro dia e tu desesperada. O que que eu faço com isso agora? Não sei o que fazer. E aí eu conheci uma profissional do visagismo e a primeira vez que eu fui atendida por ela, ficamos 1 hora, entre conversa e o corte. Ela não usou secador e escova no meu cabelo e eu passei durante 5 anos com ela, aprendendo a soltar a minha mão, porque nós brasileiras temos ainda muito forte a visão de o cabelo liso é o bonito, o cabelo liso é o elegante. Isso vem mudando, mas é um processo, tem um tempo. E a gente precisa aprender a soltar as mãos, a soltar o secador e soltar a escova e usar as nossas mãos. Fiquei 5 anos com ela e fui aprendendo. E foi assim, ó, um romper, um virar, porque eu comecei a ver a beleza do meu próprio cabelo. Esse é o lugar do visagismo. Ele faz com que a gente veja a harmonia entre o formato do nosso rosto, os volumes do nosso rosto e a forma que Deus deu para o nosso cabelo. Ela não está ali por acaso, não é uma coisa errada. Eu costumo dizer que Deus não precisa da nossa ajuda para a gente ficar bela. Ele já nos fez assim. E quando a gente passa por esse profissional, inclusive atende homens, tá? É incrível porque, assim, é um estudo que equilibra essas linhas e entrega exatamente o que a pessoa quer. Você quer mais força? Você quer mais suavidade? Você quer que as pessoas consigam te acessar um pouco mais? O visagismo é maravilhoso, eu super indico. Passe por esse lugar. Bacana, gostei da ideia, né, da sugestão. Mas agora pensando em tendência, você falou, né, que assumir os crespos pode ser uma, né, Sim. porque dá menos trabalho, então você consegue focar essa energia, quem sabe, Cris, em outras coisas. Vou escolher melhor acessórios, minha roupa, vou fazer uma maquiagem, sei lá. Uhum. Porque você não gasta esse tempo todo finalizando, secando, escovando, né, no caso, para quem quer. E também os processos, né, os processos, por exemplo, de coloração ou não. O que que fica bem, hein, Cris, pensando nisso? Porque muitas pessoas têm dúvida: "Ah, vou fazer transição? Não vou fazer a transição. Vou cortar o cabelo mais curto? Será que tenho muita vontade? Será que é o momento? Quando é o momento de fazer uma inovação, assim, visual a partir do corte de cabelo?" Primeiro ponto, uma mulher, ela só diz assim: "Eu vou cortar o meu cabelo curto agora", porque ela viveu um processo interno muito intenso de alguma transformação. Porque o cabelo é a última coisa que a gente acaba mexendo, né, porque é onde a pessoa imediatamente se vê. Então, assim, quando é o momento, quando sentiu que é o momento, vai. O cabelo vai crescer, não gostou, o cabelo vai crescer. Quando a gente fala de tendência, se falarmos de cortes, a gente precisa sempre pensar o seguinte: existe corte que é para o cabelo ondulado, existe corte que é para o cabelo crespo, existe corte que é para o cabelo liso. E a moda, ela não explica isso, ela só joga aí no mercado e as pessoas se jogam muitas vezes e criam esse lugar de dor e de desconforto. Por quê? Porque aquele corte não era para o meu fio, não era para a ondulação do meu fio, não vai ficar bem. Então, primeiro é entender, como tu tá usando esse cabelo, né, quando se fala de tendência, de corte. Segundo ponto é entender assim, se você tem algum incômodo com volumes no teu rosto, com volumes aqui, do seio para cima, ou um ombro que tem mais volume de braço, coisa assim, procure não ter um corte que te dê volume, porque senão você Uhum. aumenta esse volume todo.
né? Agora, se a intenção é trazer um pouco mais de volume, ok, traga um corte mais curto, traga um repicado, no teu ondulado, e ele vai funcionar. É entendendo o que você quer. Agora, quando a gente fala de coloração, aqui pega um ponto-chave, né? Quando a gente fala desse grisalho, de colorir ou não esse grisalho, de assumir ou não esse grisalho, eu vou falar assim com todo carinho, tá? O que acontece? A coloração pessoal, ela nos traz essa resposta com 100% de acerto. Por quê? Existe um padrão aí fora que diz assim: o cabelo grisalho envelhece, o cabelo grisalho ele é um desleixo, é uma falta de cuidado. E a base dessa comunicação, assim, tão arraigada, é que, sim, de fato, algumas mulheres, por causa das características da sua pele, elas envelhecem no grisalho. A gente olha e percebe que a pessoa está muito envelhecida. Em contrapartida, a gente tem visto mulheres hoje que estão assumindo o grisalho e estão incríveis. E fica naquele lugar assim, mas fica bonito para ela. Fica por causa da coloração. Aquela pele, aquela diferença, é o contraste que a gente chama. A diferença entre o claro e o escuro daquela pele aceita esse alto contraste que é o cabelo grisalho. O que é o grisalho? É o preto e o branco. E tem mulheres que não carregam, não têm em si esse alto contraste. Então, elas acabam criando ali algo que não é delas e destoa. Então, quando for mexer na cor, se puder e quiser, passe pela coloração antes. Cris, obrigada pela tua presença, viu? Te desejo um bom final de ano aqui. Amém para nós. E a gente se reencontra por aí. Com certeza. Deus abençoe todo mundo. Obrigada por essa oportunidade. Foi um ano, assim, de uma experiência muito rica e eu espero de verdade que quem nos ouviu, quem esteve conosco, tenha tirado proveito desse conteúdo. Certamente. Obrigada, Cris. Valeu. Beijo, até. Gente, eu vou pro intervalo rapidinho. Esse conteúdo fica armazenado e disponível em vídeos no Facebook. Tua rádio. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. E a hora?